Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do SagaCast. E hoje é um episódio do Mente de Play, né? Aquele proposta que a gente conversa com a galera que trabalha no mundo dos esportes. Eu tenho aqui comigo, aqui mais embaixo, do meu lado esquerdo, a Bárbara, tá? Que ela é minha co-host aqui, que é psicóloga dos esportes também. E hoje temos como convidada a Ana Hoffman. Não sei se pronuncia assim, mas é um nome bem legal. Achei bem diferente. Acho que Você achei? É isso aí, é Hoffman. Quem tá Que disposto? é, que é psicóloga e tem um perfil chamado Psicóloga Nerd, né? Ou é psicologia? Psicóloga Nerd. E, Isso. e a gente veio bater um papo aqui um pouco sobre o trabalho dela, a atuação com a psicologia nos esportes. Uhum. Ana, desde já, muito obrigado por ter aceitado o convite, por estar participando aqui numa quarta-feira à tarde desse bate-papo. E eu acredito que o papo vai ser muito massa. Então, se apresenta aí para quem não te conhece ainda. Muito obrigada pelo convite, gente. Adoro falar, né? Vocês vão perceber. Me cortem, tá? Quanto precisar. Prazer, eu sou Ana Carolina Hoffman. Eu sou de Santa Catarina, nascida em Blumenau, a terra do Oktoberfest. Você vê? Massa. E eu tô formada aí, meu Deus, 12, 10 anos. 10 anos. Tô formada aí aos 10 anos. Gente, a idade bate. E bem, formada em psicologia, pós-graduada em gestão da área de assistência social e agora com especialização em psicodrama, que é a minha abordagem que Legal. eu uso Que como. irado, eu tava vendo isso. É muito legal, tá? Adoro. Adorei sua cadeira, já. Tá? Eu acho que a gente Né? está aqui hoje combinando de cadeira. Aham. Esses gamers. Pior que eu não jogo nada. O melhor é tudo, tipo, eu sou ruim em É, tudo. é só Em tudo, a tipo. postura, né, Fran? Só Manter a postura. postura. Eu Gente, sou o clássico. me adiciona lá no LOLzinho, me adiciona aí na É, jogatina. LOLzinho aí eu tento. Não Fall sou boa. Guys, Fall Guys, Eu eu tô lá. sou. Eu tento. Tô precisando começar a baixar uns jogos assim pra Tem que baixar, fazer, Fran. merecer Pra a se cadeira estressar, game. pra se Estressar um estressar, pouquinho, né? Fran. É, A vida tá tão só pra calma. isso serve. MOBA só serve pra estressar. É. Perfeito. Passar uma raivinha em grupo, né? Isso. Esse é o objetivo do LOL, tem lá no subtítulo. Só isso. Tá lá no subtítulo perfeito. Quando você aceita lá o termo, né, de condições, ó, qualquer problema Isso. psicológico gerado por esse jogo não é culpa do jogo. Já tinha que vir o Aceita. contato do psicólogo junto, porque, meu Deus, tem uns jovens lá que. E não dá pra Deve ser abrir. psicólogo no LOL, velho. Porque você passa raiva também que até a tua saúde é esquecida um pouco, né? A gente vai entrar, vamos entrar nesse assunto aí. E, ó, Ana, eu queria saber um pouco já de início como começou. Obviamente, eu acredito que você já começou nos esportes, jogando antes, mas como foi esse momento, assim, quando você encontrou a Atirar. psicologia e quando você chegou da psicologia, você falou, opa, acho que com a psicologia eu posso também juntar com o mundo dos jogos aqui, foi já antes da graduação, foi um tempo depois de formada. Me conta um pouco de sua jornada com a psicologia e com os esportes. A pessoa que é velha, né? Cara, eu tava até pensando, a gente nem falava muito de esportes há uns 10 anos atrás, Uhum. né? Isso ainda não era muito em alta. Eu me lembro quando eu acompanhava os campeonatos do LoL, que era a galera de casa narrando, o jogo rolando e a galera narrando, assim. Era muito Uhum. legal, era muito legal. Mas isso também foi algo um pouco mais recente, né? Mas bem, na psicologia, eu entrei assim, tu faz 18 anos, tu tem que escolher uma faculdade. Psicologia nunca foi Uhum. meu sonho. Nunca foi meu sonho psicologia. Mas a amiga da minha mãe fazia psicologia e eu achava muito massa. Deu, cara, estudar o comportamento humano. Eu quero ser uma estudiosa nessas áreas, pá. Uhum. Quero fazer mestrado, doutorado. Só pra constar já mudou tudo, né? Na minha mente. Uhum. Mas eu fui lá, fiz a faculdade de psicologia. Eu amei. Cara, eu achei muito legal. Eu fiz na Uniaselv, que é uma universidade, uma faculdade, né? Centro Uhum. universitário aqui da região de Santa Catarina, de Blumenau. E gostei muito, foi muito boa experiência, tive ótimos professores, conheci ótimos colegas, foi tudo show de bola. E assim, na época, né, que eu me formei, cara, não, o mercado de psicologia ainda não estava tão forte. Ainda tinha muito Uhum. preconceito, né? Sim. Tava se iniciando. Nas empresas, tu ia para o RH, né? Tu ia para a área de recrutamento e seleção. A Uhum. psicologia online, até que eu nem me lembro direito se já tinha saído aquele documento permitindo. Mas Uhum. foi em 2018 que abriu mais ainda, né, psicologia online. Então, era tudo Sim. muito truncado. Então, assim,
a minha ideia era, eu preciso ganhar dinheiro e sobreviver. Então eu trabalhei em agência de emprego, eu trabalhei como agente administrativo numa prefeitura, eu desisti da psicologia, fui fazer sistemas de informação, trabalhei numa empresa de tecnologia de Blumenau como estagiária, até eclética. E daí eu fui chamada num concurso público na área de psicologia. Massa. E daí, beleza. Daí eu atuei na área da assistência social. Nossa, agregou pra caramba conhecimento pra mim, área social, papá. E eu lidava muito com grupos lá, né? Porque a área pública social, tu lida muito com grupos. E eu sempre gostei. E daí chegou um ponto que eu senti que eu precisava de uma especialização. Eu já tinha uma pós, mais básica. E daí na especialização de psicodrama, eu vi o mundo dos grupos, né? Porque psicodrama adora grupo, cara. É a base do psicodrama, né? Eu utilizo ele muito na clínica, mas é muito grupo. E daí tu começa a aplicar aquela coisa, papapá. E o meu TCC na especialização foi o uso do RPG, né? Usando o psicodrama e o RPG. Então eu criei um jogo de RPG. Tu criou um jogo, entendi. Eu criei um jogo, assim, é bem basiquinho, até porque, como é um TCC, né? Você sabe como é que é TCC? Não dá pra realmente ter um livro pra desenvolver Não, um RPG. não dá. Então eu elaborei, peguei a ideia-chave de um RPG, criei uma trama e apliquei isso utilizando o psicodrama num grupo online. Então ali eu já tava... E nerdola eu sempre fui, né? Na verdade foi o grupo que me acolheu lá desde os meus 13, 14, 15 anos. Foi o grupo que me identifiquei. Então desde então eu sempre joguei, sempre me envolvi, né? Então essa parte foi a minha constituição de sujeito, foi ser nerd. Nerd pra mim. Só que a faculdade... faz a gente achar que não, né? Tipo, é coisa infantil, né? Eu, psicóloga nerd com 32 anos. Mas então eu acabei me afastando na época, né, disso. E agora eu meio que abracei esse papel. Que eu pensei, não, dá pra unir. Agora se ampliou pra caramba isso, né? As redes sociais, Instagram e tal. Então, dá pra tu juntar os teus amores, né? E daí o que aconteceu? Eu já com ali o psicodrama formado, dando uma olhada no mercado, ser psicóloga de esportes ia ser massa. E eu consegui uma oportunidade no Game Squad, que o Guilherme estava selecionando profissionais de psicologia para atuarem, que tinham vários times, né? Tinha de LoL, tinha de Valorant, tinha também, depois teve de Pokémon United. Massa. Caramba. Adoro Pokémon. Muito massa. Daí foi ampliando. E daí ele tinha uma equipe de psicólogo, só que na situação eu não era remunerada. Então eu fiquei lá um tempo, aprendi muito, apliquei muita coisa. Apliquei os meus conhecimentos, aprendi muito também com a equipe de psicólogos, que tinha alguns psicólogos do esporte e do esportes, né? Então foi bem bacana a experiência. Só que eu tive que me afastar porque a questão financeira pesa, né? Então é muito trabalho, gente. Não é algo assim, te demanda muito. Então, tu tá lá nos grupos do time, tu vê as situações acontecendo, porque a gente tá lidando com seres humanos. Que coleta também informação do time. Sim. Eu tive que... eu fiz um Twitter pra ficar ligada no que tava lá. Cara, e rolava coisa o tempo todo, né? Bastante coisa pra discutir. Então, assim, o resumo da obra é que eu nunca pensei que eu iria atuar no esportes, e eu tive essa oportunidade e eu aproveitei muito. Atualmente estou só como psicóloga clínica e somente online. Eu acabo atendendo alguns esportistas, então eu atendo profissionais de alto desempenho. Né? Olha só como as coisas fazem, né? E é muito gostoso estar desse lado também, como psicóloga clínica, que é bem diferente do psicólogo do esportes também, né? Sim. Mas eu gosto muito, muito dessa experiência, até porque quando eu fui psicóloga social, não é ser clínico também. Sim. Então, por vezes, eu acho que o psicólogo do esporte é mais próximo do social do que do clínico, vamos dizer assim. Tem muito link, né? É bem legal. Pegando esse gancho, né? Tu falou que tu já foi psicóloga social, psicóloga do esporte, mas tu teve algum embasamento teórico sobre ou tu usou a teoria da psicologia mesmo? Para a área do esportes? Isso. Tá me perguntando? Então, eu tive estudos, né? Estudei material e tal, tanto do esporte, até porque tem mais, né? Mas tive contato com material e os profissionais que também atuavam, me davam dicas, me passavam materiais. Eu tenho até agora ali umas pastinhas cheias de coisas também. E usei muito como base, até para experimentar,
o embasamento do grupo do psicodrama, né? Porque no final das contas tu vai observar a demanda do grupo, né? Sim. Tu vai muito pelo que o grupo tem. Até porque, assim, acho que cada psicólogo do esporte também vai ter o seu ponto de vista, sua forma de agir. Eu não sou o estilo psicóloga que vai com uma metodologia mais coach, mais de treinamento, desempenho e tal. Não, eu quero ver o que tá rolando. Tá tendo treta? O que vocês não estão se entendendo? Vamos sentar aqui todo mundo junto, vamos entender o que tá rolando isso. Né? Então, através de atividades... vários tipos de atividades para tentar sondar como é que estava esse time, como é que estava o vínculo desse time. Porque sem vínculo o time não ia, né? Que essa era a maior pegada, assim. E o que a gente apagava muito fogo. Porque toda pessoa tem as suas questões pessoais. E todos eram muito jovens. Então eles levavam essa demanda para o ambiente, né? Entendi. Perfeito. Qual era a faixa de idade, assim, que tu atendeu? Tinha um lá de 13. Pergunta difícil. Tinha uma galerinha ali já caminhando para os 20. Uhum. Então, eu sou velha. Mas era uma mescla. Sim. Mas assim, o que eu achei mais legal, o time que eu trabalhava, um time era um time de Valorant de meninas, e o Legal. outro era um time de LoL de surdos. Caramba. Que foi a maior experiência da minha vida. Essa experiência eu vou levar pro coração, assim. Então foi muito interessante. Porque a parte de comunicação, tu dependia de ter o intérprete junto, né? E por vezes o intérprete às vezes não estava junto, então tu tinha que adaptar. Era em texto, era no Discord, via mas texto. você manja um pouco de Libras? A gente tentava, né? A gente tentava. Tá. Mas básico, era tipo, mais... oi. Química básica, né? Oi, assim, oi. E daí eles já tinham dado o meu nome, né? Que o meu símbolo era esse aqui, que era o meu cabelinho. Né? Mas, cara, eles eram muito massa, Mas também o desafio foi esse, né? O desafio foi essa questão da linguagem, de como interpretar e tal. E era muito legal, assim, porque eles tinham a forma deles se comunicar dentro do jogo. Então é tudo através de códigos, tudo digitado, tudo através de ping. Caramba. Né? Então, foi uma experiência muito legal. Me agregou coisa pra caramba. É muito auditivo, né? Ele tem muitas dicas, tipo, posicionamento, ataque. E, tipo, eu ainda vou ver um jogo de LoL de surdos, é sério. Sei lá, deve ser muito sério. Foi muito massa, assim. Eu não sei como é que tá agora, que tinha um campeonato, tudo, né? Que eles participavam. Eu achava muito legal. E no início, é interessante porque qualquer um desses times, no início, uma das questões que tu quer pegar muito é o comprometimento deles, né? Sim. Deles conseguirem entender que saiu de um time de amigos que jogavam para um time que está caminhando para o profissionalismo. Exato. Esse é um baita desafio, assim. Um ponto que você trouxe aí, por exemplo... Quando você fala, por exemplo, tipo, a galera ali dos 13 aos 20, mas assim, é um choque grande quando a gente pega uma mesma equipe que tem um cara tipo de 20 que assim, já tá num caminho ali que tem que estudar, tem que me dedicar isso aqui, ao esportes, e um moleque de 13, tipo assim, não tá nem no ensino médio, sabe? Tipo, ele tá brincando ali e ele é bom naquela brincadeira e tipo, pode ser que dê certo. Então, é uma diferença de idade que, obviamente, quando a gente pega uma pessoa de... Por exemplo, pega a mesma idade, um de 23 e um de 30, talvez eles tenham a mesma linha de pensamento, pelo menos assim, pela faixa etária. Mas o 13 e o 20 é um choque muito grande para ter na mesma equipe, né? São choques de cultura, são choques de vivência, são choques de horários, né? Porque não dá pra ouvir a Bárbara. Eu acho que o teu som tá um pouquinho baixo, Bárbara. Tá baixo? Tu tá um pouquinho baixa mesmo, né? Dá pra ouvir, mas tá. Só acho que quando você fala um pouco mais alto, acho que dá pra escutar. Mas dá pra ouvir você assim bem. A gente pelo menos tá conseguindo. Show. Tá um pouquinho baixinho, mas... E... A gente tá falando do choque de cultura e tal, Isso. que envolve ali. E alguns já tinham um relacionamento, né? Então tu tem a tua parceira, né? O teu parceiro. E toda aquela situação. Às vezes alguns com filhos. Eu tô até tentando lembrar se já não tinha alguns com filhos também. Então são muitas coisas, né? Sim. E eu acho que é uma parada parecida em todo o esporte, né? A gente não tem muita ajuda financeira nos esportes, de modo geral.
Então, por vezes, no caso deles, a galera tinha que ou estudar ou trabalhar e ainda jogar. Uhum. Então tem aquele que se dedica um pouco mais e até tem mais tarefas, tem aquele que não se dedica tanto. Então isso tudo gera uma pequenas confusões dentro do grupo, pequenas Aham. nuances. Então acaba que de início a gente trabalha muito isso, a conexão do grupo, né? Lembrar as metas coletivas, né? Isso, exatamente. As metas coletivas, então a gente também pontuava qual que vão ser as regras desse grupo, que isso é bem básico, Aham. né? Todo grupo, mas é muito Sim. importante, né? Questões de respeito e tal. Tipo de E tem um combinação que ponto. vai ser aceito, né? Aham. Exatamente. Tem um ponto legal, eu estava dando uma palestra há uns 2 semanas para uma equipe e aí tava falando um pouco de rotina e tal. O que aconteceu foi que um dos atletas que abriu o microfone para falar, ele, tipo, trabalhava, tava, tipo, meio que sustentando a família ali com o trabalho dele e também tava tentando estudar e ainda ser pro play. Então, era muita demanda para uma pessoa só e ele ainda, tipo, era o CPT, que tipo, era o capitão do Free Fire. Então, caramba, tipo, é demanda que eu não sei como ele tava conseguindo sustentar. Sim. E, ao mesmo tempo, tinha uma galera da equipe que, assim, que era estudante, e aqueles estudantes, por exemplo, estão de férias agora. Então, tá o dia todo só jogando e de noite tem um treinamento. Então, assim, tá o dia todo só, acorda quando quer, mamãe tá fazendo a comida, então tá tudo perfeito, né? E é interessante esse contraste, quando tipo, a gente vai É, querer falar de uma rotina, mas para uma rotina de trabalho, sustentar uma família, é que ele falou, pô, eu tenho 22 anos, mas eu sinto que eu tenho responsabilidade de um cara de 35. Ele falou uhum, bem assim, tipo, pela demanda que ele estava tendo de trabalho, porque com ele estava certeza. gerindo a empresa da família, não sei o que aconteceu com a família, mas ele que estava gerindo uma construtora, então, uma parada toda bem pesada, em compensação você tinha um adolescente ali que tava, tipo, todo relaxadão, Na jogava hora do quando treino, queria. É, ele já ia pagar. Então, esse choque é interessante nos esportes, mas ao mesmo tempo é difícil quando a gente analisa o grupo, né? é um Porque desafio do grupo. não é uma coisa tipo individual que eu consigo orientar, é algo que a gente tem que pensar no grupo todo. E aí, os treinos têm que ser pensados com essas duas ideias. Tipo, que tem um cara que tá mega cansado do dia do trabalho e tem um moleque tipo, que acordou agora antes do treino. Sim, Então, é difícil. E por é consequência difícil. também tá cansado porque tá acordando. Sim. Aham. Exatamente, exatamente. E tem uma coisa aqui que eu vi que ali o Paulo perguntou como é o meio gamer com relação ao Sim. feminismo. Isso é ótimo que ele trouxe, porque até para eu entrar nesse time de Valorant. Eu não jogo Sim, liga Valorant, bem. né? Aham. Mas eu estava. Até porque a gente não precisa jogar para ser Sim, sim. psicólogo, né? Mas é legal saber, é legal saber. E daí eu tava nesse time de meninas, né? Uhum. Então, o time feminino, a gente percebe que ainda tem que ter essa categorização, essa divisão. Uhum. Porque a gente tem uma questão cultural aqui que é assim: os Exato. meninos jogam videogame, as meninas vão lavar louça. Desde criança. Foi até Desde pauta do meu criança. TCC. Uh, Exatamente. Como os meninos Depois me jogam mais, passa, são quero. estimulados a jogar videogame, eles Aham. tendem a jogar melhor, por consequência, eles têm menos paciência quando percebem que é um jogador feminino ou que se identifica com esse gênero feminino. E aí as meninas tendem a Uhum. ser punidas e isso dificulta a subida delas pro desafiante. No caso do LoL, né? Mas assim, Uhum. em outros esportes. Pra mim, a Bárbara travou. Tá travando também um pouquinho. Voltou. Voltou. Bárbara, oi. Você tava falando algo legal, Bárbara, e tu travou. O finalzinho deu uma travada que a gente não entendeu, principalmente. E agora Oi? você tá muda. Fran travou. Agora você tá muda, Bárbara. Agora você voltou, Bárbara. Ah, não! E aí, o que é que tende a acontecer? As meninas, elas estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim. Agora sim. Agora sim. Nuances de estar na internet. Enfim. Estão me ouvindo agora? Pronto. Aham. Tendem a ser muito punidas, não reforçam o comportamento de jogar e elas não querem ir para o nível competitivo. Porque já é um momento de estresse. Então, para que eu vou me estressar o suficiente para treinar? E aí dificulta. Oi. Só Mas você estava voltei. falando, né? Tá. Como é que
E, ó, mas Como é que tá sendo nessa experiência com o Valorant? Tá com um delayzinho ali. Fran deu uma Mas eu acho que tu perguntou a experiência com Valorant, né? isso. As meninas também traziam muito a demanda, assim, que ela tinha amigos, homens, né, que apoiavam elas, tal, nos jogos. Aham. Mas também se tem muito esse preconceito, né? A gente pode perceber, se eu não me engano, os times do LoL, eles podem ser misto, mas a gente vê a grande maioria os Uhum. rapazes jogando, né? O que é Sim. triste, mas tem muito a ver, porque na verdade não tem aí nenhuma diferença de capacidades ou Sim, forças, ou seja o sim. que for. Eu acho que é muito mais uma influência cultural mesmo, né? E do tempo que essa menina pode se dedicar ao jogo, ou os tipos de julgamento ou coisas que ela ouve em casa, né? Aham. Acho que a Bárbara caiu, em breve ela Foi. retornará para Quando ela nós. retorna, a gente continua. Mas então, assim, essa questão do. Eu acho que a nova geração está mais aberta. Uhum. Eu estou pensando muito positivo nisso. Acho que os jovens agora que estão vindo, eles estão tentando trazer ali as meninas, mas ainda tem muito hate. Se o pessoal vê, muitas meninas usam nick masculino, Aham. Para sobre né? race, sim. Bem comum Pra, mesmo. né? É bem comum. Então isso também era um tema muito forte. Uhum. O legal do time feminino é que elas iriam enfrentar somente meninas, então Sim. também é um negócio mais, né, mais Teve. pontual, né? Aham. Recentemente, agora, teve, acho que até semana passada, foi até dia 9 de julho, o VCT, Game Changer, que foi o campeonato feminino de Valorant brasileiro. E, tipo, uma das apresentadoras fez um vídeo que foi muito compartilhado, que era assim, ela comentando um pouco, gente, eu vi muitas críticas falando, nossa, o campeonato só para meninas, mas, tipo, o jogo é para todo mundo. Só que ela comentou, olha, a gente teve o campeonato misto, e a final do campeonato misto só tinha homens. Então, assim, isso mostra que as equipes não estavam colocando, tipo, as meninas e, tipo, ela falou, olha, a gente tem aqui 8 equipes com 5 meninas cada. Também tem a questão da inclusão, tipo, de pessoas não binárias, tal, que acabam, Uhum, ou então transgêneros que participam dos grupos, sim, dos times femininos. E assim, pô, a gente tem aqui, como é, 40 meninas, tipo, incríveis, na final do campeonato, tendo essa experiência de jogar presencialmente, sabe? Uma experiência que, para muitos delas, é a primeira experiência ali como com pro players. certeza. Então, é incrível isso, sabe? Se fosse um campeonato misto, elas não teriam essa oportunidade, teria tipo uma ou duas no máximo. Com Então, certeza. não é muito pela questão tipo de o jogo não ser inclusivo, mas tipo, a gente tem que abrir portas para elas conseguirem se destacar também no feminino. Sim, E aí no misto, por exemplo, a gente faz, sabe? E acaba ganhando mais visibilidade também. Então foi bem legal. Eu acompanhei o campeonato, estava trabalhando com a equipe que estava no campeonato. Foi muito bom. E, tipo, as meninas jogam demais, assim, muito, muito mesmo. E, tipo, joga. fazendo coisas que até as comentaristas falando, tipo, por exemplo, uma coisa legal, a própria staff, tipo, da competição, as Uhum. comentaristas, tudo, era tudo mulher. Também Isso é fizeram muito essa legal. valorização. Então, tipo, era todas as apresentadoras são mulher, a pessoa que entrevistava era mulher, então fizeram toda essa perspectiva, tipo, até mesmo as influências que estavam divulgando o evento também foi tudo feminino, para realmente dar esse maior A alcance, né? visibilidade, né? É Aham. legal. E a mensagem dela foi legal, tipo, não é que a gente tá tentando excluir, tipo, nossa, não vamos fazer as mulheres participarem do misto, não é isso, mas tipo, a gente tá querendo dar a oportunidade dessas 40 que estão aqui na final se apresentarem, sabe? Pra gente poder conhecer elas, tal, e tipo, ter essa experiência que talvez se elas estivessem com a equipe de mista, nunca chegariam aqui na final. Sim, sim. Então, muito Teve bom. até, teve até umas situações no LoL que algumas meninas entraram, só Uhum. que daí o pessoal deixava ou na reserva, ou elas eram só as streamers e tal. Sim. Seus streamers até beleza, né? Que daí tem os streamers homens, né? Mas ali ficar Aham. botando na reserva, pra quê? Né? Sim. Só pra dizer que tem uma menina no time, é isso? Pra Aham. ganhar uma visibilidade diferente? Realmente está faltando essa valorização, né? E eu também Aham. concordo que muitas talvez não conseguem alcançar lá, porque a gente tem a galera viciadona ali. Sim, também. E as realidades são berrantes, né? Aham. Culturalmente, estruturalmente. Se tu vê uma menina, se o pai ou a mãe vê uma menina jogando, já vai, tá, o que que tu tá fazendo? Tu não tá cuidando do teu irmão? Tu não tá lavando uma louça? Tu não tá fazendo uma coisa? Sim. Né? A menina tem essa função, né? Tipo, tem que cuidar da Tem. casa.
Tem que cuidar da Enquanto casa, né? o moleque acorda e vai jogar Free Fire o dia todo. Aham, exatamente, exatamente. Normalmente é botado muita responsabilidade nas mulheres, né? E Aham. daí, claro, daí no futuro, claro, tu trabalha, tu cuida da casa, cuida do filho. Exato. Aí Tem tá que mais ser desde longe. cedo. Tem que desde cedo aprender a cuidar da casa, né? Para o marido poder chegar em casa de noite depois do trabalho e tá tudo E arrumado, jogar o né? Free Fire dele, E jogar o videogame dele enquanto ela tá cuidando da criança ainda. com toda certeza, né? Perfeito. Infelizmente tem isso. Infelizmente tem isso, né? Família, como é que chama? Nossa, Ah, agora me família faltou. brasileira. Nossa, é Qual família família? alguma coisa brasileira. Tradicional brasileira, sei lá, parada Isso, assim. família tradicional brasileira. É o termo usado. Horrível. Temos. Ah, E aí, Bárbara, conseguiu voltar? bem. A Bárbara tá com delay. A Tá. Bárbara tá com delay. A Bárbara está sofrendo aí. Consegui. Meu WhatsApp, meu Instagram tinha bugado, mas voltei. Vamos fazer. Tá me ouvindo? Tá, Eu também para acho que é ouvir. a Kyubi na blusa dela que tá dando interferência. Voltei. Esse pessoal na luteiro não. Se você também é na luteira, não, né? Mais A ou gente menos. via, né? A gente viu todo o Naruto. É, Boruto não, que daí já é outro nível. Daí já... Naruto eu larguei na guerra, gente. Desculpa, mas tava com muitos episódios nada a ver, tipo. Aí eu só voltei no final, naquela Ah, batalha eu vi o final que tinha mangá. lá. Eu peguei e vi. Então, isso, eu fui pro mangá, na real. Eu vi, tipo, o final. Eu não assisti o anime, tipo, eu vi o final. Eu vi, tipo, Eu o vi o mangá, o mangá final. final e acabou. Porque já tava, tipo, mais objetivo e eu sabia Não, que tava acabando exatamente. Você tem ali. que retomar. Então, os últimos Inclusive, 40 capítulos, assim, eu li. Mas, tipo, o anime eu larguei e não aguentava mais. Tava muito chato. Bárbara cancelando nós. Bárbara tá muito delay, velho. Bárbara, você está com muito delay, a gente te adora, mas não tá. a guerra Tchau, Bárbara. foi. Ô, Vai Ana, quitar. Oi, continuando. Aí, tipo, exemplo, dentro dessas vai lá. experiências, assim, além você teve essas duas, né? Mas quais foram os principais? A risada dela com delay, A um minuto risada com depois. delay. Dentro dessa experiência, assim, quais você acha que foram os maiores desafios? Tanto com a equipe do LoL, né, com o pessoal que era surdo, como também com a equipe feminina do Valorant. Cara, é uma coisa, acho que todo psicólogo passa, que o maior desafio são as pessoas mesmo, né? Em Uhum. como tu vai encontrar no tempo curto que tu tem, fazer esses vínculos, né? Dedicar esse tempo. Até porque, como era um trabalho não remunerado, eu não conseguia também dedicar Aham. todo o tempo. Sim, sim. Então a gente tinha que fazer um encontro ali, né? Que todo mundo tivesse disponível, todo mundo entrasse no mesmo horário. Isso também era uma das regras, né? Sim. Para trabalhar um comprometimento das pessoas. E quando tu tá iniciando, é muito aquele processo. A gente quer muito ser um pro player ou ser um psicólogo de um time que já tá lá na frente, óbvio. A Aham. gente deseja muito isso. E a gente acaba, por vezes, que era o grande desafio deles, curtir aquele momento, aquele processo, né? Porque Aham. o que a gente quer é estar lá em cima, mas a gente tem que passar por todo esse processo. Tanto nós como profissionais, quanto eles como profissionais da Sim. parte de game, né? Ali do jogo em si. Então, acho que um grande desafio é isso, é a gente conseguir transformar em um grupo, em um time. Uhum. Né? Na minha opinião, o maior desafio é conseguir vincular as pessoas pro time. Porque eles têm algo igual, beleza, a gente quer ser pro player, em LoL, em Valorant, o que for. Aham. Mas o que nos motiva igual? E é exatamente o que tu trouxe. Vai ter aquela pessoa que é casado, tem filho e dedica um tempo jogando. Vai ter aquela Aham. pessoa que é um adolescente que está no ensino médio, talvez algum até estudando para vestibular, coisa assim, porque Sim. né, tem que se preparar e a gente precisa sobreviver, precisamos de dinheiros, né? Aham. Então tu tem que conciliar a tua vida com essa quase um Batman, né? Tu tem aquela vida ali por detrás que tu tá lá Sim, sim. jogando, tá? Então tu conciliar esses mundos, né? Eu acho que para mim eu vi assim como um grande desafio de Uhum. conseguir que o time se visse como time.
Até porque todos os times estavam iniciando, né? Então eu peguei Sim. o início deles. Isso é legal até para você conseguir criar um pouco da cultura ali no time, de ter Uhum, uma psicóloga, né? Acaba sendo um ponto positivo. E teve um ponto que você trouxe aí que eu achei legal, que lembra muito de uma época que eu fiz estágio com o pessoal de futebol. Eu fui fazer uma uhum, entrevista com um atleta e, tipo, é muito semelhante ao que eu já vi uma vez acompanhando uma equipe de Free Fire também. Que, assim, eles sempre têm um amigo ou um conhecido que já alcançou aquele nível que eles querem alcançar. Então, o primeiro choque que eu tive, assim, foi... Tava na entrevista, realmente uma entrevista inicial ali com o atleta, tal. Fiz com todos do time de futebol. E aí, do nada, tipo, ele começou a chorar. Ele foi um choque. Tipo, eu tava, acho que no terceiro período, quando eu tava nesse estágio, quarto, por aí. E eu fiquei com choque. Caramba, o que eu perguntei aqui que ele começou a chorar? Foi do nada. E ele relatou, olha, estou com 16 anos e eu tenho um amigo que está na mesma idade, a gente começou a jogar bola junto. E hoje ele está jogando no time X, que tipo, é um time grande e tal, com centro, uhum, treinamento, uhum. massa. Então ele fica, pô, a gente começou junto. Porque ele alcançou lá, com a minha idade, e eu tô aqui ainda. Sabe? Que era uma equipe pequena. E isso, às vezes, eu estou entrevistando alguém, tipo, fazendo alguma atividade com os meninos do Free Fire, por exemplo, que é o esporte que eu tive mais contato. Estou tendo contato agora Uhum. com o Valorant também. Mas o pessoal do Free Fire é muito assim, pô, sabe? Eles pegam a trajetória de alguém que, sei lá, tipo, em 2 anos, a pessoa saiu do nada e alcançou, tipo, mansão, tipo, carro de luxo e tal, Ah, tipo, isso é se, fogo. se tornou o famoso. Em, tipo, 2 anos, uma ascensão. Eles ficam, tá, o que eu tenho que fazer para alcançar isso? Uhum, uhum, E não tem uma resposta, porque são muitos fatores, né? Só uhum. que, às vezes, são pessoas até que eles conhecem. Pô, o cara começou comigo e hoje está jogando no time da Série A. E eu tô aqui. E, tipo, eu jogava tanto quanto ele. O que é que ele fez de diferente, sabe? E é muito de oportunidades foram surgindo e tal. É Exatamente. complicado, sabe? Tipo, a gente nem tem muito o que orientar nesse ponto. A gente Não. pode tentar desenvolver algumas habilidades, algumas questões para ele se tornar cada vez um pro player melhor ali. Tipo, um player melhor e talvez se tornar um pro player. Mas não tem como a gente dar o caminho do sucesso para ele. Às vezes eles vêm com essa demanda, né? Tipo, que o psicólogo tem muito isso, né? De ser a pessoa que eles vão falar e vão se abrir. Assim como o coach também na equipe. Sim, Eles sim. sempre vêm relatar um monte de coisa que às vezes foge um pouco da nossa demanda, mas que a gente tá ali mais para acolher o que ele tá Acolher a gente trazendo. acolhe, exatamente. Uhum. E é engraçado, né? Mas o simples fato desse jovem e tal, ele se questionar como comparação já Aham. atrasa todo o desenvolvimento dele. Sim. Né? A postura dele se questionar já está atrasando o desenvolvimento dele, porque ele não está olhando para si, ele está olhando para o mundo. Né? Uhum. Ele não está se botando dentro dessa realidade. Que é que nem tu falou, isso pode ter sido criado igual, mas assim, é uma situação financeira específica, uma situação de tempo específica, sorte, Uhum. olheiros. Né? Tem, tem muita coisa ali. Tem muita Uhum. coisa ali. E eu acho que uma coisa que também a gente tem que trabalhar muito no ser humano de modo geral é a frustração. Né? Como eu lidar com essa frustração, eu acolher essa frustração e eu seguir. Uhum. Porque o esporte é frustração. Esporte é frustração. Para Sim. ter um vencedor, vai ter que ter um perdedor. Exato. Essa é a regra do jogo. Então, e essas pessoas vão estar perdendo tanto questões ali na vida delas também, né? Dia a dia a gente perde coisas, quanto também ali no ambiente do esporte, né? Cada derrota vai ser mais um trabalho, e vamos olhar e Uhum. tal. Até elas perceberem que aquilo faz parte do jogo, as vitórias e as derrotas, as vitórias e as derrotas, as vitórias e as Sim. derrotas. Mas é complicado esse da comparação. Até porque é muito marketing hoje em dia, né? É muitas Aham. pessoas que vão na internet, falam o que querem, ensinam fórmulas mágicas e o pessoal acha que é aquilo. E não Exato. olha por detrás. Não só o trajeto da pessoa, mas o que aquela pessoa também está escondendo. Porque eu vou só Uhum. mostrar o sucesso. Exato. Foi só carro de luxo, tipo, felicidade e Sim. vitórias, mas tem um pouco da parte de derrota também, né, na competição. E às vezes a galera fica, tipo, não é todo treino. Eu comento muito assim. Às vezes o pessoal, tipo, eu ia fazer algum atendimento em grupo, eu sempre fazia mais, eu faço mais, tipo, realmente acompanhamento com grupo do que individual nas equipes. Eu ainda, Uhum, tipo, sou estagiário e tal. E o que eu percebo muito é que eles trazem assim: ah, a gente não venceu tanto, a gente tá treinando e a gente não ganhou todas. Porque uhum, eles traziam um relato, tipo assim, como se eles tivessem ganhado todas as partidas durante o treino. Só que eu falei, tá, mas o treino teve um propósito? Sei lá, vocês estavam, tipo, treinando alguma estratégia de movimentação no mapa? Vocês estavam uhum, treinando, por exemplo, até a mira de vocês? Alguma coisa diferente? Ah, sim.
Então, tipo, por mais que vocês perderam, mas se vocês estão aperfeiçoando uma habilidade que vai levar vocês a vencer depois, não quer dizer que você precisa vencer todas as partidas. Você tem que perder um pouco também, até pra saber o que deu errado. Tipo, nossa, essa Exatamente. movimentação aqui não serve tanto, então deu errado, sabe? Não funciona. Até porque vai ser muito difícil tu Aham, só ganhar. exato. Nem teria graça, na verdade, né? A gente Não, largaria o jogo rapidão. A gente sim, ganha, sim. só ganha, acha fácil. É muito igual o Candy Crush, né? Eu adoro usar ele de exemplo, porque, tipo, você começa vencendo, você se acha uma. Pô, venci 10, aí você perde uma vez. Aí, ixi, perdi. Aí joga mais um e ganha. Só que chega em um nível, meu pai mesmo, acho que ele, tipo, ele chegou no nível 800. Ele passava, tipo, 3 semanas jogando, tipo, de madrugada, ele acorda e fica jogando aquela parada. E ele não vencia, a mesma partida, ele vencia. Aí passei um nível. Aí passava tipo 2 semanas. Porque quando você chega lá pra cima, eles fazem Aham. você perder muito, para depois, sei lá, de 1, 2 semanas jogando, aí você consegue passar de fase. É, Ah, é, estratégia. é muito também igual RPG. Eu joguei muito RPG online, por exemplo, e tipo, tinha Aham. muito de. Do nível 1 pro nível 10, você faz isso às vezes, tipo, em um dia, assim, você sentou, Nossa. subiu. Mas do Ragnarok, nível ainda bem. Eu sou velha. 85 por 86, por exemplo, você, tipo, é um nível, né? Mas a quantidade de XP que você tem que fazer. Nossa, gente, é absurdo. RPG é absurdo, assim, tu. Aham. Início, tu assim, nossa, vou dominar esse jogo. Passa uns, meu Deus, como é que eu não consigo ganhar um level? Como é que eu não saí do 11? Aham. Até o 10 moleque. Não, mas é. Então, e tem que ter que se aplicar na vida. Tipo, você sair do ponto zero para o primeiro ponto, tipo, nossa, eu vou começar a jogar e só não jogador mediano ali para participar de campeonatos, é ok. Mas para você subir de nível, cada vez vai ficar mais difícil. Não é simplesmente uma variável que você vai mudar, que vai fazer, pronto, agora eu jogo aqui em uns campeonatos, vou entrar na Liga Brasileira. Não é assim. Tipo, não é esse pulo que você dá. Você precisa de todo o amadurecimento tal, e mudando a equipe para então você chegar nesse ponto. É meio complicado para o pessoal entender isso, né? Tipo, que é muito, como você falou, Sim, sim. imediatismo, né? É, a gente tá na era do imediatismo, na era egóica, então o ser humano quer pra ontem tudo, né? É a Uhum. era da ansiedade. A ansiedade é a doença do século, né? Já tivemos a época Sim. da depressão, mas agora é a ansiedade. E tem uma coisa, a coisa que eu mais gosto de atender particular, assim, na clínica, é que meus Uhum. pacientes trazem muitas coisas, assim. Tem um paciente meu que ele gosta muito de questões, assim, filosóficas e tal. E ele me Legal. trouxe uma reflexão que eu acho muito interessante, cabe muito para a área do esportes também. Que é Uhum. assim, quando a pessoa, ela é, ela é muito nota 10 na escola, sou nota 10. Nota 10, Aham. sempre fui nota 10. Beleza. Daí acontece dessa pessoa que é sempre nota 10, ela ter o contato com, vou aprender violão. Uhum. E ela não aprende assim logo de cara. Ela desiste. Porque, Uhum. né, eu sou boa. É uma pessoa que é boa nas coisas, então se isso aqui é um pouco mais difícil, eu já nem demando muito a minha energia. E daí a Aham. gente tem a pessoa nota 7, né? Porque, na verdade, a pessoa nota 10 é assim, você é muito inteligente, você é um gênio, não sei o quê. E a pessoa nota 7 é assim, pô, que esforçado tu é. Não, que bom, Uhum. filho, tá se esforçando, né? A pessoa nota 7 é esforçada. Então, a pessoa nota 7, ela começa a aula de violão. Ela não saiu tão bem. Mas, bom, eu vou continuar um pouco porque eu sou esforçado, algumas notas eu vou tirar. E Uhum. esse comparativo eu achei muito massa. Porque ele, querendo ou não, essa galera do esporte, quando ela vai chegar, é uma galera que está em destaque. Tu não vai ser Uhum. chamado para um time se tu é mediano. Tu vai ser Uhum. chamado para o time porque tu é bom. E Sim. daí vem a grande parada. Qualquer frustração que eles tiverem, qualquer situação que. Eu não sirvo para isso mesmo, não vai dar. Tem uma probabilidade, né? Não tô dizendo que é todo mundo. Uhum. Sim, sim. E daí já aquela galera que começou aos poucos vai pedalando, pedalando e vai subindo. Já quem foi bom logo de cara, na primeira frustração, também nem gosto desse jogo, também o jogo não me serve. Uhum. Tem um estudo bem legal que foi feito, acho, não sei se foi em Harvard ou em Stanford. Eu lembro que acaba com Harvard, assim. Mas eu vou dizer que é Harvard, e tipo, ele funciona assim. Eles perceberam que quando investigaram a trajetória de alguns alunos, tipo, dos 50 alunos de uma turma específica, eles investigaram a trajetória, os alunos que estavam lá na frente, que é aqueles que foram primeiro ao 10º, Uhum. 20º lugar, eles alcançaram muito sucesso na carreira. E os alunos que ficaram em 50, tipo, foi lá, entrou bem no final da lista, mas entrou em Harvard, então tipo, foi uma prova muito complicada. Eles meio que, com o tempo, iam deixando mais de lado e não iam se esforçando tanto. Igual você estava em primeiro. E eles acharam isso Uhum. interessante, mas qual é o ponto? Esse aluno que entrou no número 50, em qualquer outra universidade, ele comparando, a maioria, ele seria o melhor aluno de todos. Só que ele, em Ah, Harvard,
o ambiente fazia ele se comparar com aqueles outros 49 que viam na frente Perfeito. dele. O que é que a universidade fez? Ele começou a deixar, por exemplo, as últimas 8, 10 vagas para os alunos bolsistas de esporte. Porque aí, tipo, sempre seriam aqueles alunos que não iam ligar muito para a nota e ia ficar se comparando com os outros, porque eles sabem que meu foco aqui é o esporte e estou tendo a oportunidade de estudar aqui com a galera massa. Mas aí, tipo, os outros sempre sabiam. O cara tava em 40, ele tinha 10 para se comparar. Pô, eu sou melhor do que esses caras. Então, é muito uma questão, tipo, de você se motivar e o ambiente que você está se comparar. Então, quando você falou isso, eu lembrei muito. Às vezes eu sou o melhor aqui. Eu lembro de um amigo meu, o Júnior até, ele já comentou uma vez com isso, que ele jogava muito futebol. Tipo, ele era muito, muito bom. Então, na escola, ele era o cara, tipo, o time que ele tava ia ganhar. Pode deixar só ele sozinho contra o time, ele ganhava. Sério, era muito bom de bola. Incrível. E só que foi o ponto, ele começou a participar de umas peneiras de futebol profissional. Porque realmente ele tinha potencial. E participando das peneiras, uma vez conversando com ele, ele falou, cara, eu percebi que, refletindo sobre aquilo, tem uma galera que era muito melhor do que eu. Só que o ambiente que eu tava me comparando, eu era muito acima dele. Só que quando eu entrava num ambiente que tipo, tinha pessoas de outros estados, tal, que vinham de outras cidades, eu percebia, caramba, eu não sou tão bom. No máximo, eu vou ser um carinha mediano ali. E eu acho que futebol não é pra mim. Eu prefiro me dedicar ao estudo, porque nesse contexto não vai dar muito certo. Então, é muito com o que a gente está se comparando, né? Então, até nessa transição, é sempre legal a pessoa ter noção. Tipo. No jiu-jitsu, você já viu muito isso, porque o jiu-jitsu tem os campeonatos são por faixa. Então, quando você está, às vezes, na faixa azul, você é o melhor da faixa azul. Só que quando você pula para roxa... eu não sei, acho que depois da azul é a verde ou é a roxa, não sei. Mas eu dizer que é a roxa. Na roxa, já tem uma galera que está há muito tempo lá, tem uma galera muito mais velha naquela roxa, e você acabou de entrar, você é um novato agora, você não é o melhor. Você já saiu tipo, do cara que ganhava todas as medalhas de ouro para o cara que acabou de chegar. Talvez você até comece a ganhar, mas você não vai ganhar todas, de jeito nenhum. Porque tem uma galera que está lá há muito tempo já dominando esse espaço. Então, é sempre um processo muito de você saber, alcancei, agora é tipo uma montanha-russa, né? Você alcança o sucesso, você desce um pouco, humildade, volta a crescer, aí desce novamente, e sempre esse ciclo. Então, acho que alguns esportes acabam fazendo você pensar sobre isso. Acho que o jiu-jitsu é muito legal por isso. Faz essa reflexão, tipo, olha, eu tô no auge hoje. Quando eu me comparo com a galera mais abrangente, eu tô lá embaixo. Então, eu tenho que continuar me esforçando, mesmo achando que já sou bom o suficiente. Sim. É muito forte, né? E esse é um desafio, é que nem eu tava falando, é lidar muito com a frustração humana. E a galera do e-sports são um povo muito novo. Sim. Deu tempo de apanhar da vida ainda. Exato. A galera vai se aposentar nos 30, gente. O BRTT na PEN do LoL se aposentou com os 30. Eu aqui com 32. Nossa, como é que entra ali? Né? Mas é os nossos desafios, assim, né? Na nossa área profissional da psicologia também, a gente tem sempre a quem se comparar, né? A olhar os nossos livros, né? Que às vezes a gente tem aula com os nossos livros. Eu já tive aula com os autores dos livros e tal, né? E esse espaço, né, todo. É muito competitivo. É tudo muito competitivo. Sim. E hoje em dia até entra também uma comparação até com rede social, né? Tipo, caramba, olha, a Bárbara tem 3.000, eu só tenho 1.000. Nossa, a Bárbara, ela é muito melhor do que eu. Então, tipo, até um bom. Eu já vi muito psicólogo falando, pô, às vezes o psicólogo ele tá lá no auge, pô, o cara tem 10 mil seguidores. Isso não simboliza que ele é melhor do que uma pessoa que nem tem rede social. Não, a gente tem um profissional que é muito melhor, só que tá na dele, seguindo o fluxo, tá satisfeito com o que ele tá fazendo. E tem esse cara dos 10 mil. Só que às vezes a pessoa entra nesse mundo e fica, pô, a Bárbara tem 10 mil, acho que eu quero chegar no nível da Bárbara. Porque quando chegar lá vai ser muito bom. Eu vou me aposentar aos 30 também. Vou começar a cobrar R$1.000 minha sessão aqui. Sim. Isso é muito, né? Nesse nível profissional também, porque é exatamente isso que tu falou, ainda mais a psicologia, que ainda nós temos muitos psicólogos, baita psicólogos bons pra caramba. Eu tenho uma professora minha que até compartilhei a história dela, ela é maravilhosa, ela é divina. Agora que ela começou a fazer o Instagram dela. Mas ela é maravilhosa, gente. Só que tem gente que é mais descolado, despojado e gosta de se meter nas redes sociais, olha nós aqui. E tem uma galera com um baita conhecimento que fica mais ali escondidinho e tal, mas tá fazendo um baita trabalho, né? Até se eu não me engano, a psicóloga que era do time da Penha no passado,
Ela é uma conhecida. Ai, agora me faltou o nome daquela mulher. Mas ela é uma mulher mais velha, conhecidona pra caramba. Hã? Uhum. É a Alessandra Alessandra? Dutra. É a Alessandra do... Não, peraí. Alessandra. É? Alessandra Dutra? É. Não sei. Alessandra, eu não sei porque eu tava com o nome Cláudio, sei lá. Mas assim, uma Aham. baita profissional, antiga pra caramba, e tava lá lidando com a galera jovem e tal. Olha o desafio, né, Sim. cara? Eu É acho que muita coisa assim. ela trabalha com poker também. Eu sei que ela já trabalhou com algumas equipes, acho que com a Red Cannon. Eu já fiz, acho que eu li algum livro que ela era dela, eu fui ver, depois pesquisar. Eu não sei vocês, mas tipo, quando eu pego um livro, tem lá a parte dos autores, né? Tem gente que pula aquela parte. Eu adoro ler o currículo deles e sair procurando, assim, pra ver o rosto de quem é o autor de cada capítulo, assim, só pra, sei lá, dar caras ao boi, né? Não sei como é que chama. Luciana. O Dar nome Natan ao boi falou, só é a fosse do... Luciana, é a Luciana. Obrigado, Natan. Luciana é o nome. A Luciana. A menina A Não tô... Luciana. Eu tô confundindo. É, eu acho que vocês estão confundindo, porque eu sabia que era... Pode ser que era da Red. Aham. Cara, me faltou mesmo o nome dela. Mas a Luciana é uma baita profissional, assim, com um currículo muito vasto. Gente, Aham. ó, já aparecia na Globo, essas coisas assim, não. Luciana Nunes, psicóloga da PEN. arrasou, Muito obrigada, Natan. Aham. Obrigado, querido. Não tô associando agora quem é essa. Não, Valeu, tu Nathan. vai ver, ela é mais old school. Ela é mais Aham. old school, ela não é da minha geração, nem da geração de vocês. Eu nem me comparo mais na geração de vocês, velho. Mas a Luciana já é uma geração Aham. mais antiga e pegou esse time aí de jovem e Sim, deu sim. lá, fez, né? Arrasou também. Mas é uma pessoa que talvez. É, mas eu acho que ela tava ainda nas mídias, é um pouquinho diferente ali, tá? Uhum. Mas E é agora, o que tipo, vocês querem percebido falar? de mudanças e essa questão até. já que tu conseguiu pegar esse início dos esportes eletrônicos no Brasil, tipo, começou muito amador, né? Alguns esportes têm mais o lado profissional, tem a questão de visibilidade empresa. E como é que tu enxergou isso, tipo, meio que vivenciando ao mesmo tempo, né? Que eles estavam nesse crescimento Eu não consegui entender a tua pergunta. pra ti. Eu acho que ela perguntou no sentido assim: Hum. do momento que você trabalhou com as equipes e tal, e pro momento atual, você vê uma grande diferença, assim, você vê tipo uma evolução no cenário? Você falou que você trabalhou, acho que foi em 2019? Não lembro. É, 2020. foi Exato. ali por 2000. Aham. Não, 2020, 2021, foi bem Aham. recente. Mas vocês dizem específico daquele time Geral. ou do modo geral? De modo geral. Gente, eu tô vendo, eu até fiquei muito empolgada, que até que mais ou menos na época que eu entrei, tava muito a Luciana ali em alta, né, que o Nathan trouxe, e tava aparecendo Aham. muitos psicólogos do esportes. Então, Sim, sim. assim, eu acho que até Franklin fez uma publicação sobre isso. Tá sendo muito mais valorizado o psicólogo no esportes do que no esporte em si. Aham. E os esportes são muito mais antigos, vamos dizer, estão Sim. rolando aí há muito mais tempo. E o psicólogo está encontrando mais espaço no esporte virtual. E até Tipo, porque tem mais futebol mesmo, né? patrocínio também, né? Aham. E sei lá, mas eu acho que nem que é só a questão de patrocínio, né? Tipo, acho que é muito a questão, por exemplo, futebol. Pô, futebol é milionário, é um esporte, não falta dinheiro pra eles e assim, pega a equipe, a Série A, Pagam o tipo, que quer. metade tem psicólogo e paga o que quer. Já, tipo, os esportes, eu citei o exemplo do Free Fire, se eu não me engano, acho que metade, ou um pouco mais da metade das equipes que Staff estavam na nova Série A também. tem um psicólogo. Então, É assim, isso, é é maravilhoso. uma diferença muito grande. Uhum, uhum. E quando Eu se monta acho um que staff, a galera já pensa, né? Tipo, tem que ter um psicólogo. Tem tem que muita ter um equipe psicólogo, pequena que tá? quer, por menos, uma palestra, quer alguma coisa com psicólogo, porque sabe que é importante. Exatamente. Exatamente. Eu tava nessa equipe pequena e, Uhum, né, que assim, ela tava em crescimento, muito bem organizada até. E, cara, eles uhum, queriam um grupo de psicólogos. Era isso. Essa era a ideia deles. sim. Então, tínhamos quatro, nós éramos em quatro, cinco, nós éramos um núcleo de Caramba. psicologia. Uhum, E foi muito bacana, assim, a experiência. E é isso que é legal. É como eu falei, a nossa geração, essa geração que tá vindo agora, ela tá enxergando a psicologia com outros olhos. Isso é muito bom pra gente. E muito uhum, melhor ainda pra eles, né? sim. Até porque a gente tá falando de um tipo de esporte que lida muito com a mente. Né? Essa galera vai estar na frente ali no PC, vidradona, e mexe muito com o psicológico, e é muito xingamento, é muito hater.
Então são coisas que desequilibram, né? Claro, no esporte normal também tem muito, né? Uhum. E até porque, assim, se a gente tá falando de um público, não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu sou nerd. E esse Uhum. público nerd, normalmente a gente é muito isolado. A gente não se envolve em times. Dificilmente a gente vai jogar um futebol, vai jogar um vôlei. Aham. Até eu gosto, assim, de esportes de modo geral também. Mas não é algo que a gente tá tão envolvido. A gente vai jogar o nosso joguinho, né? E às vezes a gente vai fechar algum time para jogar algum jogo online, assim, massa. Só que a Uhum. gente também tem as nossas questões, os nossos isolamentos. E aí, como é que eu vou trabalhar essa galera em grupo? Né? Também é um Uhum. desafio. A gente é Teve tem nerd, gente. um ponto legal de, por exemplo, a equipe que eu estava trabalhando agora com o pessoal do Valorant, as meninas nunca, algumas nunca tinham se encontrado. Elas jogam um campeonato presencial, então, tipo, uma semana antes do campeonato, alguns dias, elas se uniram e, tipo, jogaram, treinaram juntas. Mas elas sempre treinavam online, né? Então, tem uma grande diferença ali. Então, você jogando em sua casa tal, às vezes até alguém mora na mesma cidade, você pode se encontrar, mas, tipo, você treina cada aqui na sua casa. E outra, você treinar juntas e depois ter um campeonato juntas ali presencialmente, com as adversárias na sua frente, te xingando. Então, é um outro ponto, né? É uma outra vivência. Até, sei lá, competições que são presenciais, tipo, tem toda torcedores ali, sabe? A galera assistindo. É uma Ouvintes. pressão que você em casa, no seu quarto, trancado, escuro, só com a tela do PC ali, é diferente demais. É diferente. É diferente, é muito diferente. Tem. É muito diferente. Eu tô vendo pelo Uhum, campeonato do LoL que ficou 2 anos offline ali, né? uhum. Ou tipo, né, foram de forma remota, online. Gente, agora voltou, é fogo, assim, é fogo. A galera é aquelas coisas. E tu aprender a lidar com essa pressão psicológica, né? Uhum. E até, sei lá, acho que até esse período de mais online, a galera Total. ficou um pouco ligada muito no comunicação via Twitter, por exemplo. Então, as pessoas meio que desaprendem um pouco esse delay aí da Bárbara. Galera, Ela falou tem um minuto, aí a voz chegou agora. Tá, voltando, tipo, eu percebo também a questão do trash talk, por exemplo, tipo, eu acho que a galera, até esse senso de o que é que eu posso falar presencialmente se quebra um pouco, né? Porque pela experiência da pessoa, tipo, de falar Comunicar só mais pelo rápido. computador, quando a pessoa vai falar presencialmente, ela perde alguns limites sociais. Então, sai aham, falando qualquer coisa que às vezes, tipo, presencialmente é uma pressão maior. Tipo, não é uma mensagem que você ignora, é uma fala ali. Então, tipo, é um choque que eu acho que a galera tem que treinar também um pouco disso, de, opa, porque até que momento eu tô falando isso que estou sendo ofensivo. E eu sempre vejo também o trash talk, foi até uma reflexão que a gente fez recente, que é a pessoa que usa muito disso, dessa estratégia de ficar xingando, tentando colocar aqui para outra aqui para baixo, ela também se abre muito a receber. E até que ponto ela vai sim, aguentar receber isso, né? sim. Porque se ela está disposta a sair falando, ela também está aberta para escutar. Então, esse é algo complicado de se trabalhar também. E sem contar que a gente tá falando do ciclo de violência, né? Uhum. Então, se eu tô fazendo violência, porque eu já sofri essa violência, Sim. e eu posso repetir, a pessoa que sofreu a violência vai repetir essa violência, e é o ciclo de violência. E, novamente, gente, a gente é nerdolos, nerd sofre muito bullying. Onde é que a gente vai descarregar essa raiva toda? Nos outros A nerds. gente vai xingar no Twitter, né? A gente vai dar. E é isso, esse é o ciclo de violência, sabe? E Uhum. enxergar isso. Se colocar nesse lugar de, nossa, eu tô me tornando o algoz. Tô deixando de ser a vítima, eu sou o algoz, eu sou o que aponta, eu sou o que xinga. Mesmo se for na Uhum. adrenalina, né? Não, Sim. não tem desculpa, tu pode. Vai, sei lá. Mas tu não precisa diminuir a Uhum. pessoa, né? Pode expressar da forma. Exato. Até porque no LoL a galera leva altas punição. O Mylon levou umas, mano. Uhum. Mas faz tempo isso, tô velho. Sempre relato isso, porque, nossa, eu via muito mais antes, né? Sim. Agora eu tô enferrujado. É, tipo, sei lá, hoje tem um caso ou outro assim, mas eu acho que ainda continua, de certa forma. Essa parte mais É, não, a do. galera teve que se controlar. Uhum. A Bárbara tá muito com delay. Eu só vejo a boca dela se mexendo, mas a voz dela vai vir daqui a um minuto. Vai. A bichinha. Aí agora ela Bárbara, foi. tem que mudar o roteador, Bárbara. Não adianta. A internet aí, tipo, na sua região. Eu vi que você tem uma parada que você se muda, né?
Achei muito curioso Pois é. isso. Pois então, né, eu morava em Blumenau, daí eu Aham, trabalhava numa prefeitura, que é uma cidade próxima, daí eu me mudei sim. para ficar mais perto, e daí eu pedi exoneração do concurso público, então eu abandonei a vaga e fiquei só com Aham, psicóloga online, para daí eu uhum, e meu marido a gente poder morar onde quiser. Hoje eu perfeito. moro no meio do mato, mas a gente só veio pra cá porque a gente conseguiu internet, né? Então eu moro no Uhum, bairro que o nome é Belchior, ele fica, cara, é no meio do mato, é frio, é mato, é gostoso pra caramba. uhum. Então, essa liberdade, né, o que eu busquei muito com essa oportunidade online, assim. Sim, sim. Acaba sendo legal, né? Tipo, eu já pensei um Ah, é pouco muito nisso bom. também, nessa questão de ser meu psicólogo nômade. Aham, dá pra ser, é muito bom. É assim, a depender dos momentos da vida, assim, encaixa muito bem mesmo, tipo, de você poder conhecer lugares novos, tal. A experiência de viver em lugares diferentes acaba sendo legal e o online acaba possibilitando isso, né? A gente continua Exatamente. trabalhando tranquilo. Tá conectado com as pessoas o tempo todo, né? Aham, A galera do esportes pode treinar cada um num canto. sim. Os coreanos quando chegam, né? Claro, depois eles Aham, jogam tudo aqui. Mas é isso, né? A gente pode atuar da onde tiver, não tem diferença. É tu conseguir uhum, passar pela tela a empatia, né? A uhum. empatia, criar o vínculo. E eu não sei, eu falo pra todo mundo que fala assim: "Ah, não sei se eu vou me acostumar com online". Vem experimentar. Sim. É. Essa semana eu tô trabalhando com uma equipe que é de Free Fire de Portugal. E aí, tipo, a gente Que marcou um legal. horário todo um fuso atrasado. E aí É maravilhoso atender a galera da Europa. é muito bom porque, tipo, era 4 da tarde lá e aqui pra mim era meio-dia. Aí fiquei, beleza, eu vou dar boa Sim. tarde, é meu horário de almoço, mas tranquilo. E eles já estão, tipo, pensando no jantar, mas tá. Só que o É. melhor foi que, tipo, a galera não tava em Portugal. E isso me deixou mais confuso depois, porque, tipo, tinha um que tava na Itália, um tava na Suécia, que era até o manager, tipo, tinha uma que era da Espanha, então era o mesmo fuso ainda pra eles, e tinha os dois de Aham. Portugal, e eu acho que tinha uma que era do Nossa. Paraguai. Então eu fiquei assim, meu Deus do Do céu. Paraguai. A do Paraguai ferrou todo mundo. Não, A do assim, eu Paraguai tava foi. no meu. Só que assim, pelo menos o português, 80% eles estavam falando, então ainda deu pra pegar. Uns dois estavam falando só em espanhol, mas a gente dá aquele portunhol básico ali, Oh, então aqui. deu pra dar uma arranhada. Mas assim, É. eu refleti muito sobre como o online é legal, né? Tipo assim, da gente. É. Que as equipes estrangeiras, principalmente, tem muito disso, né? Tipo, de ter a galera bem espalhada e que se tiver uma competição presencial, junta todo mundo. Tipo. Mas assim, Sim. sempre é uma galera bem espalhada assim no mundo todo, até para ter mais opções de plays ali, para encaixar melhor no que está sendo planejado para a equipe. Então isso é Sim. muito legal. Eu acho que em breve o Brasil já está também ampliando. Tanto que eu acho que nesse VCT, a Team Liquid, por exemplo, tinha uma atleta que eu acho que ela é daqui da América, mas não sei exatamente o país. Não sei se era do Paraguai também, ou se era da Argentina. Olha só. Mas eu achei interessante, tipo, ela tava lá no presencial e tal. E Que até legal. eu se liguei nisso pela comunicação, porque no momento eles abrem a comunicação ali das lines, das equipes que estão Uhum. jogando, né? E aí, tipo, eu escutei que alguém tava falando espanhol, não era português. Então eu disse, vou Uhum. pesquisar e eu descobri, tipo, que era uma atleta estrangeira. Achei interessante. Cada Que vez as equipes do interessante. Brasil estão adicionando mais essa galera. Ah, isso é muito bom, isso é muito bom. Uhum. É muito legal esse ponto, sabe? A risada tá. Totalmente fora de contexto. Ah, parece que a gente tem um sonoplasta aqui. Trabalho do Brasil para a Alemanha, home office é o futuro. É. Exato. Eu atendo um paciente que é da Austrália. Uhum. Meu, o fuso Caramba. horário é 12 horas, assim. Esse é punk pra adaptar. Mas tudo é possível, né? É Uhum. aquele negócio, trabalha às vezes de madrugada, né? Uhum. No meu caso, eu não preciso trabalhar de madrugada, né? Mas tu pega esses horários aleatórios. Uhum. Mas e Esses da aí, Austrália, sua gente? curiosidade, você atendia que horário? Ah, às 7 da manhã. Tá. Pra ele Tá é ótimo. umas 8 da noite, por aí. Ah, tá bom. Até que dar uma Não, tá encaixada. bom, fica bom. Pós o expediente. Esse é o Uhum. que eu madrugo pra atender, né? A da Alemanha eu atendo a 1 da tarde. O dos Estados Unidos varia ali um pouco também, É, mas é eu, legal, mas é eu, legal. eu tava com acompanhando uma equipe que era de Manaus e, tipo, é 1 hora atrasada. Aí eu sempre tentava falar. Já confunde. Hoje em dia eu marco com eles na hora de Manaus, porque às vezes eu tentava marcar no de Brasília e ficava meio confuso para ele. Tipo assim, eu marcava às 21, só que eles entendiam que era 21 de lá. Eu esqueci de especificar. E aí, tipo, no caso, era 10 para mim.
Aí, nossa. Entendi. Hoje em dia eu marco falando no horário da pessoa. Que eu já olho na minha Uhum. agenda pensando no meu, dá tudo certo. Pelo menos eu já peguei essa Ah, manha. eu não faço isso porque é muita gente. Daí eu falo assim, ó, no meu horário, Ó, no meu horário, faz suas contas. eu falo bem assim, ó, faz aí teus cálculos, porque pelo amor de Deus, não dá pra saber tudo. Mas Aham. é muito legal, assim. É legal onde tudo a psicologia tá alcançando. É claro, atende só brasileiros, né? Uhum. Mas o brasileiro tá espalhado nesse mundão todo, Sim. gente. E entra muito também a questão, eu tenho uma amiga que ela tava começando a atender, principalmente o pessoal da Europa, mas tipo, ela atendeu só brasileiro. E ela tem inglês muito Uhum, bom. Ela tava querendo começar a atender o pessoal também era estrangeiro, que até tipo surgiu uma uhum, oportunidade para ela, que era tipo do marido de um ex-paciente. Só que aí ela tava uhum. falando muito da questão cultural, porque quando a gente pega um brasileiro tal que se mudou, dá para acompanhar tal, tipo, às vezes tá até com português meio arranhado, mas quando pega tipo, Sim, uma pessoa que nasceu em outro país, que vive a vida toda nesse outro país, a gente não tem muita noção da cultura de lá tal, não, você perde muito, até nas expressões que a pessoa usa. Então, só ter dá muito choque uma cultural. fluência na língua não é suficiente mesmo assim. Até porque o brasileiro que vai pro exterior e tenta ser atendido por uma pessoa do exterior Uhum. sofre muito, tá? Ele E não consegue a mesma acolhida. busca alguém do Brasil. Daí Aham. busca alguém no Brasil porque é um choque de realidade muito grande, tá? Pode ser um país aqui vizinho, mas é questão cultural, questões econômicas, questões sociais, tudo interfere no atendimento, né? Então, Uhum. ninguém vai saber mais como o brasileiro é guerreiro e se sofre do que o brasileiro, né? Então eles estão lá fora, só que a realidade é outra, né? O poder econômico, tudo. A própria xenofobia, né? É gigantesca. Uhum. Brasileiros sofrem bastante no exterior. Isso é um tema sempre vem, sempre vem. Uhum. Isso, trazendo para o mundo dos esportes, como está se tornando mais comum, né? Hoje a gente tem muito, Uhum. já vi muito psicólogo que é brasileiro e trabalha com equipe, tem isso assim de, nossa, a equipe tem também uma equipe internacional e tipo tem lá uma galera cada um de um país e a gente Uhum. vai no nosso inglês, eles também vem com o inglês que vem arranhado, tipo um coreano falando inglês, Nossa, o então coreano é maior. dá aquela misturada assim que você fica caramba, e agora? Mas assim, é Exatamente. muito também da gente conseguir se adaptar e entender, beleza, cada quem de um lugar, mas se são uma equipe, vamos criar esse clima aqui de equipe aqui, toda essa coesão, vamos aperfeiçoar ao máximo, realmente criar esse espírito e vamos lá, vamos vencer. Então é um ponto legal também, né? É. E tu adaptar essas culturas, né? Pensando, Uhum. principalmente pensando, eu penso muito nos coreanos, né? Que é o que o Brasil traz muito para os jogos, principalmente de LoL. Aham. E assim, a cultura deles é muito diferente da nossa, muito Sim. diferente, muito diferente. E como é que tu vai fazer o teu trabalho como profissional de psicologia? Claro, é só tu usar a base da psicologia, né? Respeitar Aham. todo mundo como cada um é. É meio Pronto. que é um desafio mais por uma questão de tu compreender aquela cultura, mas eu Aham. acho que esse é o princípio de tudo, né? Seja tu trabalhar eu sendo branca, trabalhar com pessoas negras, eu sendo hétero, trabalhar com a galera LGBT, a Uhum. questão é respeito. O respeito tem que Sim. prevalecer no nosso trabalho, né? Não pode ter preconceitos, não pode ter nenhum tipo de divisão, né? E saber acolher a diversidade. E saber entender a realidade. E perguntar muito. Eu acho que o nosso Uhum. trabalho é perguntar muito. Tá, mas o que, que é pra ti time? O que, que é pra ti equipe? O que, que significa pra ti essa palavra? Né? Quando Uhum. tu usa esse xingamento, o que, que tu quer dizer com isso? Né? Porque na verdade tu tá Sim. entendendo a realidade da pessoa. Nós somos de regiões diferentes, isso já é um baita impacto. Aham. Né? Se eu puxar algumas Imagina. coisas. Ô, querido, se eu puxar umas coisas aqui de Santa Catarina, aqui dos peixeiros, tu não vai entender nada. Porque eles falam tudo assim, né? Então é muito o que para nós aqui em Santa Catarina é uma coisa, pra galera em São Paulo é outra, pra galera Uhum. em Manaus é outra, pra galera no Ceará é outra, cada um com as suas especificidades. Dos Sim. mineirinhos é outra. E isso é uma coisa legal, por exemplo, eu venho eu sou do interior de Sergipe. E, tipo, na minha cidade especificamente, tem um palavrão que só é só usado lá. Eu acho incrível isso. Tipo, é um palavrão que só tem significado lá. Eu nunca vi mais em nenhum lugar, eu já falei isso para as pessoas, tipo, ninguém nunca ouviu isso. Tipo, acho que foi cunhado lá e é usado na Fala, cidade. Que é o filho do fala. canso Eu tô sabendo. mariano. Então sei. Entende? Tipo, filho do canso mariano. E tipo, se Fim do Canso você Mariano.
Se alguém, tipo, que é da cidade estiver lá, vai dizer, meu Deus do céu, você não pode falar isso numa live. Mas eu ponto, não tem significado em nenhum outro lugar, sabe? Tipo, o Mariano. Eu pergunto, Que é o quem é Mariano? esse Mariano? Tadinho do Mariano, gente. E eu achava antes que, tipo, era... Porque lá tem um bairro chamado Marianga. E eu entendia que, tipo, quando alguém falava, quando eu fui aprender esse palavrão, era, tipo, filho do canso Marianga. Tipo, xingava o bairro, sei lá. A Mas galera, a não, mas é o comunidade. Mariano. Então, tipo, existe um Mariano na história que ele é um filho do câncer e criou esse palavrão que é, tipo, um absurdo. Você não pode falar isso de forma alguma, assim. Tipo, é um xingamento nível, tipo, eu te odeio, sabe? Eu quero que você morra. Mas, assim, eu fico, tá, por quê? Isso é legal, né? Tipo, essa questão É legal, né? cultural tão micro que é, Ah, eu né? gosto Tipo, de pra uma caramba. cidade. Tipo, tem um palavrão específico. Vocês sabem o que é bucica? Não faço a mínima ideia. A bucica é a fêmea do cachorro. É a cachorra. Vai cuidar da tua bucica. É tipo essa expressão que tem. Essas coisas regionais. Vai-te embora? Hã? Não, gente, é a região. Eu adoro cultura, gente. Meu Deus. Aham. É Eu muito. adoro. É muito. Tem, tem uma também, tipo, que a gente usa aqui. Essa é mais conhecida, é mais de Nordeste. Mas é o canso. E, Eu tipo, tem muitas utilidades. Você pode usar, tipo assim, canso bom, que é uma coisa que tá, tipo, muito legal. Assim, tô feliz. canso. Tipo, filho canso. É tipo quando a pessoa, tipo, você odeia aquela pessoa, ela fez alguma coisa. Tipo, canso bonita, sabe? É pra, tipo, ser um elogio. Ou filha do canso Gente. ruim. Tipo assim, é um adjetivo pra, tipo, de entonação pra você dizer, pô, isso aqui é muito, sabe? Então, tem Ah, muitas aplicabilidades dele. meu E eu Deus. falei, tipo, algumas que eu tenho na mente aqui, mas, tipo, dá pra usar em tudo. Tipo, você bate o dedo, fala canso. Tipo, dor, sabe? Você bateu o dedinho. Pra tudo. Que maravilhoso, gente. Isso me lembra aqui dos Então, gaúchos que eles usam tri legal. bar. Ah, O tem um bar bar, o também bar, o bar é pra fantástico, porque ele pausas. serve para pausas, é respiros. Bar, Bar. uso muito e nem sou gaúcho, mas bar. O bar, teve uma época que eu tava falando, porque eu tava assistindo muita aula de um curso que o professor era gaúcho. E ele falava o bar toda hora. E eu de um Tu nada, tava, tipo, pega, conversando cara. com alguém e eu falei, bar. Por que eu falei bar? Do nada, assim. Pega o sotaque. Já me perguntaram algumas vezes se eu era gaúcha, porque eu Aham. ouço muito Pretinho Básico, que é uma rádio que tem aqui. E ele Sim. é gaúcho, né? Meu Deus do céu. Meu psicólogo também é gaúcho, né? Aí, não tem como não pegar um pouco de sotaque. Não, não, a gente pega. Já tive sotaque do Rio. Nunca fui pro Rio, mas, tipo, sei lá, por aulas que Pega. eu assistia, por professores que, tipo, tem um sotaque mais, tipo, Passo tia, uma semana sabe? no lugar, eu pego sotaque de todo mundo. Eu sou. É uma desgraça aqui. Chega uma hora não dá nem pra saber de onde é. Não, eu gosto, sim. Não é pra saber mesmo. A Bárbara deu uma paralisada. Hoje a A Bárbara, Bárbara. a Bárbara. Bárbara, Hoje você a não vai Bárbara. receber seu salário hoje, tá? Como co-host aqui, tá? Ai, tadinha, gente. Ela só tá rindo, tipo, se mexendo e balançando a Coitada, cabeça. cara. É uma droga quando dá esse slang. Fazer um corte depois. Melhores momentos da Bárbara. Tipo, ela. Ô, Ana, até direcionando já Tá. até um pouco pro final, eu queria saber Sim. quais são suas expectativas, assim, pro futuro com os esportes. Você pretende voltar? Se só realmente continuar trabalhando mais individualmente com a galera da alta performance? Me conta aí um pouco. É legal essa pergunta, né? Parece que eu sou uma pessoa muito famosa. E aí, Ana, você. Né? Eu sempre adoro fazer essa pergunta, que a pessoa, tipo, dá essa sensação mesmo. Você Nossa, eu sou desvendou. tão Tipo, poderosa. Tão... quais os próximos passos Então, na né? carreira? Pô, pior que eu teria muita vontade de experimentar de novo, Uhum, assim, entrar nesse mundo. E eu sei que dá trabalho, que é que nem a ideia de tu iniciar como pro player. É a mesma coisa uhum, pra nós na psicologia do esportes. Às vezes a região sim, que a gente mora já tem alguns times mais, né, mais fortes, e tal. A minha região aqui não uhum, tem muitos times, embora a Avan, ela é aqui na verdade Brusque, né? uhum, Então, agora ela é a Liberty e tal, e daí eu não sei uhum, agora como é que ficou essa parada. Mas, assim, eu tenho muita curiosidade pra retomar, sabe, ali. Mas por enquanto eu não vejo nada assim que me chama atenção ou que também eu seja interessante para algum time, porque claro, quem tiver uhum. mais experiência, mais tempo, vai ter uma maior Sim, sim. atenção, né? E eu acho super justo.
Uhum. Mas enquanto isso eu vou continuar, né? Eu continuo meus atendimentos individuais, às vezes eu sou chamada em empresas, em certas situações para falar um pouco, né? E até que nem tu me chamou aqui também, né? Esse espaço. São muito gostoso. Eu gosto muito de falar sobre assuntos Uhum. diversos, assim. Então é isso, né? A gente tá aí porque deve. Uhum. Isso Então a é um ponto resposta é legal. não sei. É, o futuro ninguém sabe mesmo, né? A gente Exato, exato. só faz um planejamento. É, o ponto que você trouxe muito legal, tem até uma reflexão que eu estava fazendo esses dias com o pessoal, que meio, não sei por quê, mas tipo, eu vejo também uma transição muito grande dos psicólogos que estão no esporte, tipo assim, entre equipes. Tipo, eu vejo muito, tipo, aquele psicólogo que tá na equipe de Série A, ele acaba ficando, vai para outra equipe na outra temporada, para outra equipe de Série A, então, Sim, tipo, muito. tá em duas equipes diferentes, com dois esportes diferentes também. Então eu vejo muito essa distribuição. Mas também tem um ponto das equipes sempre estar ampliando. Tipo assim, não é só um psicólogo, né? Hoje em dia é muito tipo, Uhum. ter uns quatro, uns cinco ali, para Sim. realmente conseguir dar atenção para todos os times que tem, né? Tipo o time feminino, Uhum. masculino, as equipes principais, as equipes que estão iniciando ainda, querendo crescimento, até mesmo os influencers, por exemplo, também o Sim, psicólogo acaba trabalhando com isso. Então, é verdade. o cenário vem aumentando bastante, tipo assim, e cada vez Muito. abraçando mais os psicólogos. Isso é legal. Sim, porque tem a galera do streamer, Uhum. os influencers em si, que a gente sabe a pressão que tem nas redes sociais, né? Sim. Temos muitos influencers, não só da área de esportes, que falam muito sobre a importância do psicólogo na vida, né? Sempre tem umas Uhum. publicações sobre psicólogo. Sim, sim. Porque tu tá em público, hoje em dia tá muito fácil ser famoso, Uhum. né? Que nem a gente fala assim, a gente aí tem a faixa 1.000, 2.000 seguidores. Um dia uma pessoa falou, bota tudo isso numa sala. É Uhum. gente pra caramba? É gente pra Sim. caramba te acompanhando. Né? Ah, mas sei lá, meu history deu 200 views. Bota 200 pessoas numa sala. É muita Uhum. gente te olhando. Então a gente tá ganhando nas redes sociais um espaço. E isso também gera angústias, frustrações, haters. Então o psicólogo também tá tendo muito papel aí, seja de forma mais clínica, né? Com alguns influencers, ou também em forma de grupos, né? Porque tem muitos Uhum. streamers também que estão muito em alta. Times grandes tem streamer também, que é só para essa Uhum. área de lazer, nossa, pra ver eles jogando. Sim, e é uma pressão até, eu vejo, por exemplo, o pessoal questão de horas, tá? Tipo, sei lá, faz o contrato com a Twitch e tem que fazer 60 horas semanais. Tipo, o que é Sim, que essa pessoa faz 60 horas, sabe? Tipo, o que é que eu vou jogar? Como é que eu vou manter a atenção da galera durante esse tempo todo? E, tipo, pra eles me assistirem todos os dias. Então, é muita pressão real. é. E é saber também ajudar essa pessoa a reconhecer o que, que é máscara e o que, que é ela mesmo, né? Uhum. Porque às vezes também pode ser impostas máscaras pra gente ser Uhum. nas redes sociais. Isso é muito sofrido. Isso é um assunto bem legal. Isso aí é muito psicodrama ainda. Falar de essa parte de máscara e redes sociais. De Dá, redes dá, um- sociais, os papéis. Uhum. Adoro, né? Dá tema de live isso aí. Isso aí Opa! é anotado. Entra na nossa lista, Franklin. Anota aí. A análise psicodramatista das redes sociais. Nas redes sociais, muita Quem treta e sou eu? tal. Quem sou eu? Quem somos nós nas redes sociais, meu Deus? Isso dá Dá. muito pano pra manga. Uhum. Excelente. Então, Ana, acho que é isso hoje. A Bárbara, infelizmente, teve uma participação reduzida. Vou Bárbara cortar do está nos salário nossos dela. corações. Ele participou com as risadinhas aí. Sim, sim. Ana, muito obrigado pelo papo. Foi muito legal ouvir você Obrigada. hoje aqui, escutar um pouco de sua jornada, sua experiência, suas perspectivas também. Uhum. E a gente vai se encontrando aí em outros caminhos, outros momentos, outras lives, talvez. Muito obrigado também à galera que acompanhou, que saiu, entrou aí, você que está vendo a gravação também nessa live, que conseguiu chegar até aqui. Eu sempre falo Nossa. isso, né? Tipo, você conseguiu assistir Uhum. essa live depois até aqui, muito parabéns também por escutar a gente batendo esse papo. E é isso. Valeuzão, viu, Ana? Muito obrigada, queridos. Um beijão pra todo mundo, né? Nos sigam lá nas redes sociais. Não tem essa parte da Perfeito. propaganda? Tem essa parte. Tem em algum lugar aqui os links. Vai ter. Se você está vendo a gravação, vai ter o link aqui, Psicóloga Nerd, tá? Vão lá seguir. Se você também não me conhece, pode me seguir aqui para conteúdos de psicologia do esporte e eu falando da minha vida e de rotinas também. Adoramos. E é Adoramos. isso. Tá bom. Então pronto. Beijos. Tchau, tchau. Tchau.